Fala pessoal, Vitor Sato da Propósito Maior, mais uma vez dando sequência na nossa série de vídeos sobre o nosso comportamento, o comportamento que nós estamos adotando, estamos fazendo uma transição por causa desses eventos que estão acontecendo. Então, nós falamos um pouquinho lá atrás sobre hábitos, rotinas e rituais, e hoje eu vou falar sobre tribos, e o que tribos tem a ver com esses 3 itens anteriores. Recomendo que você assista os 3 itens anteriores, porque vai ajudar no entendimento deste vídeo. Caso você queira assistir esse vídeo em demais momentos, se você não está passando num momento de turbulência do Covid-19 que você está assistindo agora, não tem problema, vai te ajudar da mesma maneira. Procura os outros vídeos que vão trazer mais informações e eles juntos vão ajudar mais a mudar o seu comportamento de maneira mais efetiva, de maneira consciente e controlada. Então bora para o vídeo de hoje, vou falar sobre tribos. Quando a gente fala sobre tribos, o que a gente pensa? Pensa uma tribo de índio, né? Vem à cabeça, tribos, já pensa numa pessoa usando um cocar, pintura, andando peladinho no meio da floresta, ou terra batida, ou perto de rio. Então a gente pensa em pessoas, um ambiente e o terceiro que geralmente a gente não pensa, que são eventos. Esses 3 juntos eu chamo de tribos. Por quê? Porque toda panelinha que nós convivemos, nós temos uma afinidade entre pessoas, e isso faz com que a gente selecione o ambiente que nós convivemos e os eventos que nós frequentamos juntos. Então, esses 3 são muito importantes para que a gente determine as nossas rotinas, os nossos rituais e também os hábitos que nós queremos ou não. Até porque muitos desses comportamentos são alterados de acordo com as pessoas que estão ao nosso redor. O tempo que elas estão ao nosso redor, também o ambiente que nós estamos e os eventos que modulam também esse ambiente, o clima desse ambiente. Por isso que esse vídeo é tão importante para a gente agregar junto dos demais. Nós estamos passando por eventos bem específicos e espero que esses eventos sejam passageiros e que nós possamos passar de uma maneira tranquila e que nós possamos amenizar os impactos que esses eventos sociais e biológicos têm causado em nossas vidas. Vamos falar um pouquinho de maneira bem prática sobre tribos para que a gente consiga entender bem o que está acontecendo. Antes de falar sobre os nossos dias atuais, eu vou resgatar da sua memória lá atrás no colégio. Quando nós tínhamos no colégio, a nossa fase da adolescência, nós tínhamos as panelinhas. Então, por que nós nos juntávamos em panelinhas? Nós queríamos pertencer a algum grupo social. O ser humano é um animal social, nós temos a necessidade de pertencer a um grupo social. Seja por interesse, seja por uma necessidade, seja por uma dor, seja por uma busca de solução, seja por um desejo ou vontade, seja por um ambiente, seja por... Enfim, há diversos fatores. O que nós precisamos saber é que um bebê, quando nasce, ele não faz nada sozinho, nada mesmo, a não ser chorar e espernear. Então nós precisamos ser cuidados desde que nós nascemos, diferente dos demais animais que já conseguem se virar e conseguem sair por aí sozinhos. Vou dar um exemplo das tartarugas que colocam os ovos na praia, quando o sol quente choca junto com a areia que cobre os ovos, aquele monte de tartaruguinha já sai andando, e instintivamente elas procuram o caminho do mar, entram no mar e bora. A mamãe tartaruga já se foi faz tempo. Vou falar de um bezerrinho que nasce, ele sai do ventre da vaquinha, e aí depois de um tempinho ali ele já está até ficando de pé, já está andando, já está se comportando de uma maneira que você não sabe, dentro de uma semana você tem que ser um especialista para dizer quanto tempo aquele bezerrinho tem de vida, porque ele já está andando, né? Ele já está buscando o mamar dele junto com a vaquinha, então é bem diferente de um ser humano. Nós somos animais sociais e esse enclausuramento social que nós estamos passando vai trazer muitos transtornos para muita gente. Às vezes, não exatamente estar isolado socialmente, mas estar isolado com determinadas pessoas em determinado ambiente por algum tempo. Por isso que é importante a gente falar sobre tribos. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre esses transtornos, sobre sanidade mental e emocional. Não cabe falar agora, mas só para vocês ficarem ligados que a gente vai falar sobre isso sim. Voltando sobre as nossas panelinhas lá na adolescência,
a gente tinha várias panelinhas por essas afinidades, e quando a gente tinha eventos na escola, então, quando era um seminário, uma apresentação, uma festa junina, todos esses eventos modificavam os comportamentos das pessoas. Então, a gente está no mesmo ambiente escolar, era o mesmo pátio, ou o mesmo auditório, ou a mesma sala de aula, mas nós nos comportávamos de maneiras diferentes. Então, nós tínhamos o pessoal da panelinha dos nerds, que gostava de aprender por gostar de aprender, a panelinha dos chatos, que gostava de encher o saco de alguma maneira para chamar a atenção e mostrar que estava ali. Nós tínhamos o pessoal mais recatado, nós tínhamos o pessoal que era mais esportista, gostava de esportes, nós tínhamos o pessoal que era mais da música. Então, vocês podem perceber que lá atrás a gente já passava por isso, resgatando isso na nossa mente, a gente consegue aplicar para os nossos dias hoje no ambiente profissional. Nós temos esses grupinhos de trabalho. Não vou falar hoje sobre a diferença entre grupos, times e equipes, mas fica ligado que a gente vai falar sobre isso e como que isso está alterando o nosso comportamento também hoje, convivendo em grupos de maneira virtual. Isso também afeta os nossos comportamentos, como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age e como a gente reage também. Fica ligado nos vídeos aí que a gente vai falar sobre isso também. O que é importante para a gente falar, então, nos ambientes sociais dentro de uma empresa, onde a gente está numa festa de confraternização no final do ano, onde a diretoria está presente, a presidência também. Mas muda muito se a gente estiver no mesmo ambiente, pode ser o auditório, pode ser o pátio da empresa, com a diretoria e com a presidência, só que nós estamos numa apresentação de começo de ano. Então muda muito os nossos comportamentos. Geralmente quando a gente entra num lugar de reunião, a gente se senta mais próximo de pessoas que a gente se sente mais à vontade, tem mais afinidade. Então geralmente em treinamentos a gente já sabe que tem os grupinhos, o pessoal senta próximo, guarda lugar para as pessoas que têm algum tipo de convivência. Por isso que isso afeta tanto as nossas rotinas e os nossos hábitos, e também afeta os nossos rituais. Voltando para os dias de hoje, para esse momento que nós estamos vivendo, esses eventos que nós estamos passando, esses eventos mudam o ambiente que nós estamos habituados a viver? Muda. E as pessoas também. Então, o tempo que nós temos hoje dentro de casa com os nossos pais mais velhos, ou com os nossos filhos adolescentes, ou com os nossos filhos crianças ou bebês, afeta muito o nosso comportamento. Os mais velhos, eles querem ter essa proximidade social para mostrar que eles são úteis, que eles estão presentes, que eles ainda têm capacidades, ainda podem participar, podem colaborar. Os adolescentes estão passando por uma fase que eles estão experimentando muitas coisas, que eles são mais críticos e às vezes eles querem um momento de liberdade, sim. Então a gente precisa saber ceder e dar esse momento de liberdade. Como que eles têm esse momento de liberdade num apartamento que só tem 2, 3 cômodos? Então, se ele tem o quarto dele, deixa ele lá no quarto dele, não vai lá interferir, ele não vai encher o saco, porque para ele parece encheção de saco. Às vezes você vai lá num bom intuito, vamos participar, vamos estar junto, é um momento que a gente precisa estar junto. Nem sempre o adolescente funciona assim. Então a gente precisa respeitar também. E as crianças querem atenção, querem carinho, elas querem mostrar que elas estão aprendendo, que elas estão vivendo, que elas sabem, que elas aprenderam algo novo. E elas querem esse afeto. Crianças querem muito afeto. De qualquer maneira, todos nós precisamos de afeto de alguma maneira, queremos nos sentir bem, queremos nos sentir pertencentes a algum grupo social. Não distancie da sua família nesse momento de enclausuramento, esteja mais próximo, busque essas afinidades, esses pontos de interesse que vocês podem ter em comum, para que vocês consigam conviver de maneira melhor. Em relação às rotinas, estabeleça a sua rotina de trabalho em home office em conjunto com a sua família, porque eles também vão precisar estabelecer rotinas. Separe os ambientes de trabalho. Então, como é que eu vou fazer se eu só tenho no meu apartamento a sala e a cozinha? Quando você estiver na cozinha, a criança ou adolescente ou qualquer pessoa quiser entrar lá para pegar alguma coisa para comer, saiba que aquele é o seu ambiente de trabalho. Transforme aquilo ali numa sala entre horários. Aqui em casa a gente tem um relógio de ponteiro na sala e ele é todo pintado, todo colorido. Por quê? O André, ele vai fazer 5 anos, ele não lembra todos os números ainda. Então a gente pintou os números para ele. Então são algumas soluções, os números não, né? As faixas de tempo, para ele saber qual é o momento do almoço, o momento da janta, o momento do lanche, o momento de tomar banho. Talvez isso funcione com vocês também. Mais dicas à frente, vou falar um pouquinho sobre isso, sobre como conviver com os adolescentes, os idosos e as crianças. Por fim,
tribos são muito importantes. Espero que vocês tenham gostado.